Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui em Brasília, participando desse evento muito de grande relevância, e espero que ao longo da minha palestra a gente possa refletir, né, sobre algumas questões que vão com certeza confirmar a importância desse grandioso projeto que a doutora Cosette está encabeçando, liderando aqui em Brasília. Gostaria de... já começamos. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação, um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Esse é o Manual de Psicologia Positiva, um livro que eu lancei no ano de 2018, meu segundo livro na área de psicologia, e o primeiro específico na ciência da felicidade. Essa temática, para muitos, às vezes a gente nem sempre consegue... muitas pessoas não olham com seriedade suficiente sobre o assunto da felicidade, porque dá a entender que felicidade é um tema que cada um constrói do jeito que quer, da forma que quer, e realmente tem que ter o nosso toque pessoal. Mas existem algumas questões que podem nos auxiliar a traçar alguns caminhos. Um pouco da minha trajetória. Minha primeira formação não foi em psicologia. Eu me graduei em 3 áreas do conhecimento. Minha primeira formação foi em odontologia. Depois eu me formei em direito e em psicologia. Tenho formação em 3 áreas do conhecimento. Sou também presidente da Associação da Comissão de Liberdade Religiosa, da OAB, de Mato Grosso do Sul. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apesar de ser de origem árabe, como vocês podem ver aí pela minha vestimenta, eu sou muçulmana. Fico muito feliz de trazermos a ideia de eventos com pessoas de outros países, de outras culturas. A gente precisa sair da nossa bolha, muitas vezes, de conhecimentos daquilo que nos é familiar à nossa cultura, a cultura ocidental. O Oriente traz conhecimentos muito ricos e que é importante a gente aprender com essas experiências, com esses conhecimentos também de outros povos que não são ocidentais, com outras culturas, religiões, etnias. E essa é uma proposta que, inclusive, eu espero, se der tempo, né, até o final, no final da palestra, eu vou trazer um pouco também da experiência do projeto de felicidade que está sendo conduzido em Dubai, nos Emirados Árabes. É um projeto que já vem sendo feito também há alguns anos, se inspirou no projeto do Butão. Então, são políticas públicas que também estão sendo conduzidas lá, com essa mesma proposta, né, semelhante da Cosette, que está sendo de trazer para o país a importância, né, de espalhar a felicidade em todos os campos do conhecimento, em todos os setores da sociedade. Bom, ao longo da minha trajetória, quando eu me formei em psicologia, eu senti algumas lacunas, né, na formação. Eu não sei se aqui tem psicólogos aqui. Aê, bastante. Quando a gente se forma em psicologia, são 5 anos de uma formação bastante diversa, porém, a gente fica muito focado ainda nas patologias. As teorias psicológicas são limitadas, geralmente, por visões também mais europeizadas ou americanizadas, que nem sempre refletem a visão de mundo de outras sociedades. Além disso, então, essa lacuna, que muitas vezes esse foco na doença mental, me trazia algumas insatisfações, e foi quando, buscando, né, ampliar meu repertório de conhecimento, eu encontrei a psicologia positiva há alguns anos atrás, mais de 9 anos atrás, e comecei a mergulhar nesse mundo, com palestras, enfim, né, fazendo minhas formações, pós-graduações e lançando aí o livro para consolidar alguns conhecimentos. Ao longo dessa trajetória, eu acho que eu também tive um pouco dessa energia, né, que a Cosette está tendo, assim, de trazer alguns projetos para a nossa sociedade, claro que de uma forma bem menos ambiciosa, né, digamos assim, como do que esse projeto aqui de Brasília, porém, eu queria levar isso para campos maiores. Então, eu trabalhei no Serviço Público da Saúde, no município de Campo Grande, durante 15 anos, na saúde pública. E, nesse período, eu também dava treinamentos para equipes de saúde, para as chefias da área de saúde, que
treinamentos de liderança para que elas pudessem conduzir melhor, né, seus trabalhos. Porque a gente sabe que tem muito adoecimento dos funcionários, muito adoecimento pela questão principalmente da saúde mental, também questões físicas. E quando eu comecei a trabalhar com a psicologia positiva, eu também lembrei da educação, apesar de não ser minha área de trabalho principal, mas eu construí uma proposta para levar para a Secretaria de Educação do município de Campo Grande, para que a gente pudesse treinar os professores do setor público, para que eles pudessem levar essa educação positiva também nas escolas para os alunos da rede pública e disseminar essa semente da psicologia positiva, da felicidade. Porém, a gente sabe que nem sempre é fácil a gente conseguir a adesão para esses projetos, por questões diversas, de verbas, de tempo, enfim. E um outro projeto que eu também consegui, esse sim eu consegui consolidar na educação, foi a implantação da disciplina de felicidade na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, eu levei e transformei esse trabalho, esse conhecimento, em uma disciplina acadêmica, que foi quando nós lançamos, né, esse trabalho no ano foi proposta, né, a implantação dessa disciplina em 2018, e no ano de 2019, quando foi oferecida a disciplina, teve uma procura de mais de 200 alunos, tivemos lista de espera, e a gente teve que abrir 120 vagas para conseguir acomodar pelo menos um número enorme de acadêmicos que estava interessado em fazer essa disciplina, que era optativa. Ou seja, eles deixaram de escolher disciplinas técnicas para fazer uma disciplina de felicidade. Isso mostra que existe essa demanda. As pessoas querem aprender. E a gente busca aquilo que a gente, muitas vezes, não está tendo de forma suficiente. Então, a gente busca a felicidade, porque, muitas vezes, a nossa vida também não está plena, como a gente gostaria. Então, a gente, inclusive, teve que acomodar os alunos, né, em auditórios, porque não era uma sala de aula comum para poder comportar tantas pessoas. Então, o que eu quero dizer é que esses projetos, e como esse que a Cosette vem trazendo, são de extrema relevância. As pessoas querem ouvir, querem aprender, porque falar de felicidade é falar de saúde mental. E eu acho até que, assim, apesar de que cada um gosta de puxar sardinha para a sua cidade, né, mas acho que, em termos de políticas públicas, em termos de chegar em vários campos do conhecimento, talvez Brasília seja um dos locais ideais no Brasil para que a gente possa implantar para que a Cosette implante esse projeto, porque é daqui que saem as políticas públicas, aqui que são aprovadas muitas leis. Então, a gente precisa, é interessante que esse seja o centro que possa disseminar também para outros governos brasileiros, outros estados brasileiros, essa ideia. E aí eu dei continuidade a essa trajetória, né, eu frequentando alguns congressos internacionais, apresentando trabalhos acadêmicos. No ano de 2019, eu apresentei um trabalho de psicologia positiva, né, no Congresso Mundial de Psicologia Positiva na Austrália, em Melbourne. E nessa apresentação, nesse momento que eu tive em contato pela primeira vez com professores, pesquisadores do mundo inteiro dessa área de pesquisa, eu vi o quão grandiosa essa área. Quando o tamanho, a diversidade de pesquisas que tem nesse campo enfim, né, é difícil de mensurar. Existem inúmeros ramos, inúmeros assuntos e temáticas que vêm sendo pesquisados. E a partir dessa participação minha que eu comecei a dar o contorno aí para o projeto de pesquisa que deu início ao meu doutorado, e ao qual desenvolvi uma pesquisa sobre psicologia positiva no campo da espiritualidade, especificamente, e onde eu tive a oportunidade de passar um tempo no exterior para desenvolver minha pesquisa na Universidade de Cambridge e no Cambridge Muslim College, na Inglaterra, tendo a oportunidade de ter contato com mais professores de fora, com outros projetos de fora, com outras visões, né, de mundo, mas, claro, sem tirar de vista o nosso Brasil. A gente sabe, quando a gente sai do Brasil, por mais que a gente veja coisas que estejam melhores lá fora, parece que a gente retorna, para muitos, né, não vou dizer todos, mas a gente retorna com mais
valorizando ainda mais o nosso país em muitas questões que, quando a gente está aqui, às vezes a gente desvaloriza. Então, a gente precisa prestar mais atenção, valorizar o nosso país. Bom, e sempre quando a gente traz uma palestra, a gente traz alguns questionamentos, né? O que é felicidade e alguns conceitos. A minha questão é o porquê estudar a felicidade, né? Como eu disse, algumas pessoas partem do princípio de que é irrelevante, porque é um assunto superficial, é um campo de autoajuda, é algo que, felicidade é algo que dispensa um manual de instruções. Para que alguém vai me ensinar a minha felicidade, né? Ou então, às vezes, as pessoas estão desacreditadas, que a felicidade, algo como se a felicidade fosse uma utopia, porque a gente está diante de um mundo caótico, problemático, violento, preconceituoso, com muitos problemas acontecendo ao redor do mundo, e a gente tem momentos de desesperança, mas a gente não deve sucumbir a isso. E o que eu sempre penso, por pior que esteja o nosso planeta, o nosso mundo, para a gente ajudar, alguns vão estar mal, naturalmente, nem todo mundo vai estar bem ao mesmo tempo, mas para a gente ajudar os que estão em uma situação ruim, alguns precisam estar bem. Então, a gente precisa cultivar, independente do resultado, do ideal que a gente gostaria que fosse, a gente precisa se alimentar, se nutrir, preservar a nossa saúde mental para que a gente possa ajudar aqueles que não estão tendo condições no momento em ter isso. E alguns também acham que é uma desconfiança, né? Tem uma desconfiança quando fala desse assunto. Na verdade, teve um dos participantes da minha pesquisa que me disse o seguinte: as pessoas não são felizes porque elas não sabem o que é ser feliz. Elas não estão sabendo o que é ser feliz. Elas acham que sabem o que é felicidade porque muitas vezes elas se espelham na felicidade, principalmente dos outros. E elas não conseguem entender que a felicidade do outro nem sempre vai se encaixar para ela, nem sempre vai se encaixar na realidade que ela se encontra, no estilo de vida dela, e nem sempre a felicidade do outro principalmente, essa é a ideia que eu trago, nem sempre a felicidade do outro é tudo aquilo que a gente imagina que é. E essa é a questão que permeia as redes sociais, tudo aquilo que as pessoas discutem muito hoje em dia. Então, estudar felicidade é estudar saúde mental. Se você fala em felicidade, qual que é o antídoto para a depressão? Qual é o antídoto para a ansiedade? Qual é o antídoto para o medo? Né? O estudo da felicidade, ele traz muitas estratégias para que a gente possa se prevenir de alguns transtornos mentais, alguns comportamentos disfuncionais. Ela é uma perspectiva preventiva. E a prevenção é sempre muito mais econômica, em termos de saúde, e é muito mais protege-nos, né, de consequências muito piores ao longo do tempo. Então, quando a gente estuda a felicidade, a gente está aprendendo a lidar também com o seu oposto, a lidar com as emoções negativas. A gente sempre, quando estuda um campo, não dá para você falar de saúde sem falar em doença, não dá para você falar em felicidade sem falar em tristeza, sem falar em medo. A gente tem que sempre estar englobando os opostos. É uma forma de transformar os comportamentos, de desconstruir algumas expectativas irrealistas de vida. A gente trabalha um tema na felicidade, que são os mitos da felicidade, que é justamente para ajudar as pessoas a desconstruírem algumas ideias que a gente é acostumado, às vezes, desde criança, a imaginar que a felicidade está naquele lugar, naquela posição. Eu vou ser feliz, as pessoas tendem a projetar a felicidade para o futuro. Eu vou ser feliz quando eu obter um trabalho que eu gostaria, o salário que eu gostaria, o parceiro ou a parceira que eu gostaria, quando eu tiver os meus filhos. E aí, quando a pessoa alcança aquela felicidade hedônica, né, que a gente chama o termo que vem da filosofia, a felicidade fugaz, ela acaba rapidamente. Toda felicidade baseada em prazeres, ela é fugaz, né? Comida, sexo, bebidas, consumo, compras. Quando as pessoas constroem felicidade baseada nesses aspectos hedônicos, elas têm uma tendência maior de, com o tempo, se engajar, né, começar a ter comportamentos compulsivos.
porque é um ciclo vicioso. A gente nunca se sacia desses pequenos prazeres da vida. A gente nunca se sacia de comidas boas, a gente não se sacia de consumo de produtos, de tecnologia. Tudo isso é insaciável. E a própria indústria, como disse, né, o nosso mestre Thakur, a indústria sabe de tudo isso. Ela sabe que nós temos essa fragilidade, ela sabe que nós temos essa vulnerabilidade. E ela usa o marketing, as propagandas, com muita felicidade associada a esses produtos, para que a gente deposite toda a nossa felicidade nisso. E a gente deixa de construir a felicidade em projetos, em coisas de longo prazo, em coisas mais palpáveis, coisas que vão durar mais tempo, mais permanentes. Então, essas metas inalcançáveis, quando a gente estuda a felicidade, a gente aprende a ressignificá-las e trocar aquilo que é fugaz, né, por algo mais duradouro, por algo que vai nos trazer mais frutos a longo prazo. Muitos conflitos, violências, insatisfações que a gente tem na nossa sociedade, né, e no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, vêm também de uma perspectiva errônea e realista da felicidade. Um sujeito que está infeliz, ele vai para a sociedade como? O que ele vai espalhar na sociedade? Uma pessoa que está mal-humorada, que chega no trabalho, não tem outra coisa para ela espalhar. Ela contagia. Infelicidade é tão contagiosa quanto a felicidade. E a infelicidade de uma pessoa que não está conseguindo encontrar o seu caminho, o seu sentido de vida, e ela desperta isso nas pessoas, ela contagia as pessoas com esses sentimentos. Então, a gente acaba formando uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais problemática. E a área da psicologia positiva, né, a área da felicidade, o campo da felicidade é um campo politemático. Ele vai envolver todos os âmbitos, todos os setores da vida. Por isso que eu falo que esse é um projeto bastante interessante e vai dar trabalho, porque tem que ser uma grande união, um mutirão de profissionais, um grande planejamento em vários setores da sociedade para conseguir levar isso ao máximo de pessoas possíveis. Uma coisa que é importante a gente enfatizar é que ser feliz é diferente de estar feliz. Estar feliz é algo que nos faz depender mais do mundo externo. É algo mais provisório. Eu estou feliz, daqui a pouco eu não estou mais. Ser feliz é diferente, é uma troca de palavras que muda totalmente o sentido. Porque quando você fala que você é feliz, é você quem constrói seus significados. Esteja numa situação boa ou ruim, é você quem vai ressignificar, vai construir esse pensamento, essa visão de que, essa sensação, né, de que você é ou não é feliz. Então, você não depende tanto do mundo externo proporcionar para você as condições ideais de vida. E é isso que a gente precisa se preocupar. Por mais que a gente lute por políticas públicas que tentem trazer um ambiente melhor para todos nós, isso nem sempre vai acontecer tão rápido, né, ou tão de forma como a gente gostaria. E as pessoas precisam estar blindadas, precisam também ter seus próprios recursos para lidar com essas imperfeições do mundo, que vão estar sempre ao nosso redor. E isso a gente aprende também com o estudo da felicidade. Os benefícios, né, da felicidade já foram comprovados, espalhados aí também, né, em vários. A gente ouve em muitos lugares, que principalmente nas organizações, pessoas mais felizes, elas produzem mais, elas têm menos absenteísmo, adoecem menos mentalmente, fisicamente. No campo da educação, pessoas felizes, alunos felizes, né, que estão numa condição melhor, eles têm um nível melhor de atenção, de concentração, de foco, percepção ampliada, criatividade, maior capacidade de resolução de problemas, desempenho escolar mais positivo, mais adequado, né? E tem também, no âmbito da sociedade, as pessoas, quando estão felizes, elas tratam melhor umas às outras. Não tem como, dificilmente alguém vai tratar bem o outro se ele não estiver bem. Então, quando a gente tem situações de desrespeito, de grosseria, enfim, né, de
violências verbais que a gente ouve, geralmente vem de alguém que está doente ou mentalmente, ou que está passando por uma situação, uma condição ruim. Então, para que a gente tenha um ambiente saudável, pessoas que tenham altruísmo, que tenham atitudes pró-sociais, a gente precisa trabalhar muito com essa questão da felicidade. E a resiliência também é uma consequência disso. Quando a gente fala em felicidade, eu vou falar de alguns termos que são correlatos, né? Bem-estar, qualidade de vida, satisfação com a vida. É claro que, academicamente falando, cientificamente falando, existem algumas diferenças sutis, né, entre os conceitos desses termos, mas isso não é o objeto da gente discutir aqui. Esse é um artigo que eu publiquei no doutorado, 2 anos atrás. Se alguém quiser ler um pouco, ele traz alguns dos benefícios da psicologia positiva e fala um pouco também sobre espiritualidade, de forma genérica, né? É um artigo que tem disponível online, facilmente, vocês colocam no Google, já encontram, e ele tem mais detalhes sobre os benefícios. A Organização Mundial de Saúde, ela traz a definição de bem-estar, né? A definição de saúde de uma forma muito mais ampla do que antigamente. Antigamente, a saúde era pautada pelo modelo médico. O que é o modelo médico? É um modelo baseado praticamente na saúde e doença, né? Não considera outros fatores. Então, segundo a conceituação, né, mais atual da Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doença. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa não tem uma patologia, uma doença mental, isso não quer dizer que ela está saudável. A gente, quando tem um pensamento simplório, a gente tende a pensar em 2 pontos, né, em 2 extremos, o pensamento dicotômico que a gente fala. Ou a pessoa está saudável ou ela está doente. Mas existe um ponto intermediário que também não é saúde. Então, se eu não tenho depressão, mas eu estou todos os dias desanimada, né, mas não tenho diagnóstico de nenhuma outra doença mental, mas todos os dias, ciclicamente, eu não consigo, né, lidar com algumas questões, eu estou com problemas pessoais, eu não consigo resolver, eu não estou saudável também. Isso, pela Organização Mundial de Saúde, não é saúde. Porque a saúde é quando a pessoa está também preparada para enfrentar as vicissitudes da vida, quando ela está motivada, quando ela está engajada. Não basta ela não estar doente. Então, a gente precisa ampliar esses nossos conceitos. E aí, por que uma psicologia positiva, né? A psicologia positiva é a ciência, apesar da felicidade ser um dos objetos mais antigos de estudo da humanidade, desde a filosofia, mas eu não vou entrar nesse tópico, porque tem outra pessoa que vai falar sobre isso. Eu vou trazer mais o lado atual, né, das pesquisas em psicologia, que é a psicologia positiva, que se encarregou, né, de encabeçar esse movimento. E quando a gente fala nessa temática, apesar do Seligman ser um grande nome, quem, né, estuda bastante sobre esse assunto sabe que a psicologia positiva existia há muito tempo atrás. Ela já, alguns autores, como Abraham Maslow, o humanismo, ele trouxe essa perspectiva. Só que, por contextos diversos, a psicologia, de certa forma, deixou adormecido esse assunto para focar nas doenças. E por que disso? Contextos de guerra, contextos negativos, contextos pesados que acabaram aumentando a demanda por profissionais que pudessem trazer a cura para certas doenças. Esses contextos, infelizmente, ainda existem na nossa atualidade, né? E a importância de se pesquisar a doença sempre vai ter seu lugar, mas a gente deve focar também na prevenção dessas doenças mentais, e elas vêm a partir do momento que a gente foca no bem-estar. E a união, né, do Seligman, Peterson e outros autores, e Dinner, foi o que acabou dando início, aí, no final dos anos 90, a essa disciplina. Bom, a psicologia positiva, ela se apoia em basicamente 3 pilares, né? Uma é a pessoa, é individual, é a experiência do sujeito, subjetiva, é você com você mesmo, é a sua própria construção de bem-estar, é o que faz bem a você, como você interpreta os eventos da vida, como você reage, o que você espera, como você valoriza o que você tem, como você pratica atitudes e ações ao longo do seu dia a dia, os objetivos, os propósitos que você traça,
que te energizam, que voltam para você, te energizando, te mantendo, elevando a sua motivação. A gente tem também a outra proposta, que era focar nas virtudes humanas, né? Esse é um tema também da filosofia, Platão, Aristóteles, que também ficou adormecido. A gente nunca pode deixar adormecido o estudo das virtudes humanas, porque é isso que mantém a nossa sociedade, é isso que mantém a gente ainda se tratando bem, as pessoas conseguindo se relacionar umas com as outras, não só fora de casa, dentro de casa também. Então, o campo das virtudes ele é essencial para que a gente tenha uma sociedade e também para nós mesmos, para que a gente tenha um bem-estar individual. E aí a gente tem as instituições e a comunidade. Instituições positivas é uma das metas da psicologia positiva, é uma das metas do estudo da ciência da felicidade. E nesse ponto é que se encontram as ações dos projetos que visam levar a psicologia positiva, levar a ciência da felicidade para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, levar esse conhecimento e espalhar isso, né, nos ambientes de trabalho, nas organizações de trabalho, nas instituições públicas, nos governos, nas políticas públicas e todos os setores da sociedade. Eu trouxe aqui um esquema simplificado de alguns dos temas mais importantes para quem vai trabalhar com políticas voltadas para o bem-estar. Como eu disse, é um campo politemático, existem muitos assuntos, né? E a gente precisa ter um mutirão aí de profissionais para conseguir unir, conectar todas essas áreas da vida. Então, a gente tem aí a felicidade aplicada no campo da educação, da saúde física, saúde mental, na espiritualidade, na sociedade, né, na questão da cultural, governança, meio ambiente, financeiro, profissional e no tempo. Olha só, todos esses elementos, a gente fala muito em bem-estar subjetivo e objetivo. O bem-estar objetivo é aquilo que não depende muito da gente, assim, que a gente não tem muito controle, nossa idade, o meio ambiente, as políticas, enfim, a gente tem controle, mas não tem tanto controle assim, né? É algo que fica um pouco mais fora do nosso alcance. E o bem-estar subjetivo entra muito mais a nossa autorresponsabilidade, a nossa capacidade de lidar com a situação, né? Como a gente interpreta, como a gente ressignifica as situações da vida. Quando a gente fala nesse modelo de políticas públicas, na verdade, a gente tem uma mistura de bem-estar subjetivo e objetivo. Por exemplo, quando a gente fala da questão financeira, né, ambiente de trabalho, salários, de modo geral, a gente pensa, não, isso aí é algo que eu não tenho controle, né? Eu não tenho como fazer com que as pessoas me remunerem mais, eu tenho com que aumente o meu salário mais do que eu gostaria. Mas aí que está a questão. Você pode ter pessoas que vão receber o mesmo salário, o mesmo valor, uma vai produzir, vai prosperar e a outra vai destruir o patrimônio dela. Então, aí que entra o bem-estar subjetivo, o aprendizado da pessoa em como utilizar os seus recursos. Nem todo mundo vai saber utilizar os recursos que vão chegar nas suas mãos de forma adequada. E isso vale para o financeiro, isso vale para o trabalho, isso vale para o tempo, né? Porque a gente tem pessoas que têm a mesma quantidade de tempo, mesmo apertadinho, um produz mais e o outro produz menos. Foco, distração, entram várias questões aí. Por isso que essa é uma mistura, por isso que essa precisa ser uma união tanto de setores públicos, privados, como do próprio indivíduo. A responsabilidade de cada um de nós não dá para ser eliminada. Nós temos que ter a nossa capacidade, nós temos que assumir a nossa responsabilidade também nesse processo, assim como também as instituições precisam assumir a delas. E aqui eu queria chamar a atenção pela questão social e cultural, que é um tema de extrema, né, relevância, assim, que a gente precisa sempre enfatizar muito a questão da igualdade social, a questão das culturas. Isso traz um prejuízo enorme para, principalmente, as minorias. E esse é um tema que, por mais que para alguns soe repetitivo,
ele tem que ser repetitivo. Porque a gente só percebe isso quando a gente vive algumas situações. Não dá para a gente ser feliz enquanto tiver essa desigualdade, em todos os tipos de desigualdade econômica, racial, étnica, mas essa desigualdade social, né, racial, étnica, ela traz um ferimento profundo, principalmente para aqueles que crescem num ambiente assim. E não adianta, às vezes haja terapia para isso, porque o terapeuta nem sempre também consegue dar conta de tudo. A gente precisa ter uma colaboração do meio social, porque você trabalha com uma pessoa para que ela possa superar algumas situações, e aí ela vai para aquele meio social, de novo ela vivencia aquilo. Eu vou trazer uma experiência minha pessoal, que não é só, né, acho que existem várias situações diferentes, de diversos tipos de minorias. Hoje vocês têm aqui uma muçulmana, né, uma voz de muçulmana. Quantas vezes vocês, né, tiveram a oportunidade de ter uma pessoa, né, levando esses conhecimentos para vocês? A gente tem visões estereotipadas que muitas vezes a gente constrói, a gente recebe de vários lugares diferentes, principalmente mídias, né, às vezes até cultura. Tem uma situação quando eu cresci no Brasil, né, como eu disse, sou filha de libaneses, sempre fui muçulmana. Quando eu comecei a dar palestra, muitos anos atrás, no começo, né, eu lembro que eu tirava as fotos para postar nas minhas redes, né, da plateia, dos alunos, mas eu sempre escolhia as fotos que eu não estava. Eu não queria aparecer nas fotos. Eu tinha medo de postar algumas fotos e a minha aparência, a minha vestimenta ser um motivo de algumas pessoas não quererem, pessoas que não conhecem, né, não quererem participar dos meus eventos ou dos meus serviços. A gente tem isso. As minorias têm isso. Os negros têm isso. Muitas minorias culturais têm isso, têm esse receio. Elas se enxergam muitas vezes assim. E, às vezes, elas se ocultam para elas não terem que vivenciar a dor, o sofrimento de passar por algumas situações desse tipo. Então, e olha que eu já era psicóloga, né? Então, assim, por mais, às vezes, até com muito conhecimento, você ainda demora para tirar essas questões que ficam tão arraigadas. Outro dia eu vi na rede social uma moça negra, uma moça jovem de idade escolar, não sei se 15, 16 anos, que ela relatava que ela passou não sei quantos anos indo para a escola maquiando-se de branca. Ela ia diariamente, ao longo de muitos anos, ela se maquiava para as pessoas não verem a cor da pele dela. E, para minha surpresa ainda maior, né, depois da matéria, eu fui ler os comentários nas redes sociais, e nos comentários uma série de outras pessoas, outras mulheres negras, relataram que também fizeram isso, para se esconderem, para se sentirem iguais. Por que isso? Para elas tentarem se sentirem igual aos outros. Então, essa é uma tentativa de se sentir bem perante a sociedade, se sentir incluso, se sentir pertencente, de não se sentir diferente. O sentir-se diferente é muito doloroso. Então, a questão social é de extrema importância e eu sempre trago muita ênfase sobre isso, além dos outros temas também. Bom, existem vários modelos do bem-estar, né, na psicologia positiva, não só depois que ela começou esse movimento a ser concretizado, como antes também. Claro que o modelo PERMA, que é um modelo, para quem conhece a psicologia positiva, é um modelo acabou sendo mais difundido, mas existem hoje vários outros modelos muito mais complexos que esse. Então, basicamente, esse modelo traz o quê? Que o bem-estar ele é uma junção das emoções positivas, do engajamento, dos relacionamentos positivos, sentido, significado e realização. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e de algumas experiências que eu também tive a oportunidade de ter com alguns dos grandes nomes expoentes dessa temática ao redor do mundo. Emoções positivas, a Barbara Fredrickson, para quem já é da área, né, é a grande representante desse assunto. É uma pessoa extremamente
amável, né, de se conversar, apesar do meu contato ter sido breve com ela. Ela trouxe a perspectiva das emoções positivas, principalmente mostrando, provando, por meio das suas pesquisas, que as emoções positivas elas causam um impacto direto na nossa fisiologia, na fisiologia do nosso corpo, né? Na redução da pressão arterial. Ela trouxe várias pesquisas diferentes, fazendo essa analogia. E também na saúde mental, mais ainda, foi ela que trouxe, né, a comprovação de que as emoções positivas ampliam o nosso raio de visão, a nossa percepção sobre o mundo, nos fazem, né, ampliar e construir, no sentido de que, à medida que a gente está bem, a gente produz melhor, a gente tem sucesso nisso, e com esse sucesso a gente se anima para fazer mais, e aí vem outro sucesso, e com isso a gente vai caminhando por uma espiral ascendente. Além também de favorecer, as emoções positivas favorecem as nossas conexões. Pensa só, como você se sente quando alguém te cumprimenta ou vem te conhecer ou te cumprimenta de cara amarrada? Te dá vontade de continuar conversando com essa pessoa? E como é diferente quando uma pessoa vem com um sorriso largo te conhecer, te cumprimentar, conversar com você? Te dá vontade de se conectar, de conversar mais com ela. Então, essas pesquisas, é claro que algumas coisas parecem assim meio que lógicas, né? Nem precisava, às vezes a gente, pela nossa própria experiência de vida, a gente já percebe isso. Mas é fundamental que a gente vivencie isso. Inclusive, até o sorriso já foi comprovado, por mais que a gente não possa sair sorrindo também para qualquer coisa, né? A gente tem que ser congruente, e a própria Bárbara falava, né? Ela fala que o sorriso tem que ser verdadeiro, as emoções positivas têm que ser verdadeiras. Se você está chateado, não fica forçando a barra também, porque a gente não pode fazer, a gente não engana o nosso corpo, né? Mas a gente precisa se esforçar no sentido de aplicar as emoções positivas, a gratidão, o interesse, a alegria, a tranquilidade, que é uma emoção que se a gente tiver só tranquilidade, já é meio caminho andado, que a tranquilidade é o oposto do estresse. O estresse é a doença uma das doenças que mais matam hoje, né? Então, a gente tem toda essa ligação com a parte fisiológica. Na parte do engajamento, do flow, né? Mihaly Csikszentmihalyi é um grande representante, ele já faleceu, mas é um livro fantástico, eu considero ele uma grande enciclopédia da psicologia positiva. Ele traz a conexão dos conhecimentos, que faz com que a gente aprenda que as nossas atividades precisam ter um desafio, não podem ter monotonia, e a gente precisa aprender a valorizar, gostar das coisas que a gente faz pela própria atividade em si e não pelo resultado que a gente vai obter. Senão a gente vira escravo de resultados. A gente precisa desfrutar do nosso bem-estar ao longo do caminho. Imagina você esperar 1 ano para você ser feliz, só lá no final. Então, a gente tem que aprender a construir nas nossas atividades rotineiras, torná-las mais satisfatórias, para que a gente não tenha que sofrer diariamente, ou então olhar para aquilo com tanto desânimo para aquilo que a gente faz. O Ryan Niemek, aí na parte do engajamento, a gente fala também das forças de caráter, das virtudes, que é o grande coração da psicologia positiva, né? O renascimento aí dessa valorização das virtudes humanas, da eudaimonia, né? Da prática de boas ações, não só para o outro, para você também. A sabedoria, ela é algo para você. Claro que hoje a gente também compartilha, eu estou aqui compartilhando algo que um dia eu fiz para mim, e um dia a gente vai se compartilhar, mas o conhecimento, a curiosidade, né, o amor ao aprendizado, tem muitas virtudes que são para a gente e outras que são para o nosso meio, né, a generosidade, o amor, a humildade, o autocontrole. Então, essas forças, o Ryan, ele foi o grande, digamos assim, o substituto aí do Martin Seligman nessa temática. Tayyab Rashid e a querida Miriam Rodrigues, que estava comigo no congresso, que muitos também sabem, ela é da educação positiva, ele trouxe aí a aplicação, Tayyab Rashid, a aplicação das forças, das virtudes, na nossa rotina, no âmbito clínico de quem trabalha com isso no consultório, né, com clientes. Na área de relacionamentos, Susan e James Powell, que trouxeram também alguns
conhecimento sobre como tornar os nossos relacionamentos mais positivos. E isso envolve muitas práticas, envolve a questão da variedade, como que você torna as suas atividades com o seu parceiro, com a sua parceira, menos monótona, como que você se esforça para variar suas atividades, para tornar o seu dia a dia um pouco mais diferente, para não ficar na mesmice. A questão do perdão também, que é muito trabalhada, principalmente no nosso dia a dia. Falar de relacionamentos também não é só da parte amorosa, relacionamentos pais e filhos. A Lia Waters trouxe aí, tem um livro sobre a parentalidade positiva, que ela fala sobre como aplicar as virtudes, ensinar as crianças, os filhos, encorajá-los, né, a praticar certas virtudes. A gente tem também autores que não são, digamos assim, às vezes mencionados na psicologia positiva, mas que têm a mesma proposta também de trazer esses conteúdos, a disciplina positiva, que é uma outra vertente que também é importante para essa área da parentalidade. No sentido e significado, a gente tem o Michael Steger, que é, né, o grande nome, que trouxe a importância de a gente reconstruir, ressignificar os nossos sentidos de vida. Quando a gente fala em sentido de vida, não é só meu propósito maior, não. É cada pensamento seu do dia a dia, como que você olha para os eventos da vida e como você reinterpreta eles de uma forma que te afete menos. Como que você reage diante de situações ruins e adversas. Então, tudo isso, todo o nosso comportamento, as nossas emoções, elas são consequência dos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Então, se o teu pensamento já está, né, negativo, já está ruim, já está pessimista, todas as suas emoções sofrem um efeito cascata, suas emoções vão ser ruins, seu comportamento vai ser ruim e o seu resultado vai ser ruim. Então, tudo começa na nossa mente. Eu gosto muito de falar também, quando eu falo em felicidade, o meu lema é: felicidade tem que ser realidade. Isso a gente vai falar um pouco quando eu chegar na parte do otimismo, né? A Sonja Lyubomirsky trouxe sobre os mitos da felicidade, ela, né, escreveu um livro sobre isso, fazendo com que as pessoas tirem essa mania de projetar a felicidade somente para o alcance de algo grandioso na vida. Demora muito para chegar lá, e pode não chegar. E se não chegar? Vai ficar a vida inteira carregando essa frustração? Né? As pessoas, nem todo mundo vai fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Tem gente, as mulheres sofrem muito com isso. Tem muitas mulheres que se dedicam aos filhos e elas se sentem desvalorizadas, porque o mercado cria uma imagem de que mulher bem-sucedida é aquela que está no mercado, que está não sei o quê. A gente precisa reconstruir isso. Tem muita mulher que está no mercado que estaria louca para ter filhos. E não tem. Então, se você não valorizar aquilo que está na sua mão e querer ter aquilo que você não conseguiu somente, né? Claro que a gente pode ter nossas ambições caminhando conjuntamente, mas a gente não pode desprezar o que a gente tem nas nossas mãos para ficar somente preso a algo futuro. Na área das organizações, né, Ilona Boniwell, na Inglaterra, tive a oportunidade de assistir, né, ter um contato rápido com ela. Ela trouxe uma pesquisa sobre o tempo. Ela foi uma das poucas autoras que pesquisou sobre a importância da felicidade com relação ao tempo. As pessoas existe um sofrimento psíquico hoje muito grande pelas pessoas que não estão conseguindo fazer as suas atividades diárias, chegar no fim do dia, ver que não conseguiu fazer nada do que planejou. A pessoa fica destruída. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui terminar aquilo, enfim. Aí, o efeito da procrastinação, que hoje é moda nas redes sociais, a procrastinação não é um problema só de agenda, de planner, de aplicativos de organização. Se fosse isso, estava resolvido, porque o que não falta no mercado é isso, né? Agenda, planner. A procrastinação, ela tem muita ligação com bloqueios emocionais. Você não está fazendo algo, você está adiando uma tarefa, ou porque você não gosta daquela tarefa, ou porque você tem medo de fazer aquilo e errar, ou porque você acha muito difícil. Então, assim, não é falta de tempo, porque se tiver uma festinha, você vai arrumar esse tempo para ir na festinha. Mas, então, isso mostra que o tempo, a relação do tempo com o nosso bem-estar, ela é fundamental. As pessoas estão se deprimindo porque não estão conseguindo produzir, fazer as atividades até simples
atividades de casa, de organização, porque elas não estão conseguindo lidar com isso. Aí entra também as distrações, entram várias outras questões, as demandas, né, do dia a dia. Tem pesquisas de bem-estar relacionadas ao clima. A gente tem, é muito interessante isso, porque antigamente falava-se que os países de clima frio, geralmente as pessoas ficam deprimidas, né, por causa do sol e tal. As pessoas que vivem em países quentes, em cidades quentes, e eu sei que Brasília é quente, assim como é Campo Grande, elas também não têm elas também são prejudicadas, a sua produtividade, o corpo não é o mesmo, a disposição não é a mesma. Por isso que quando a gente fala, às vezes, em escolas, né, em locais, a refrigeração, ar-condicionado não é luxo. Tudo isso é bem-estar. Bem-estar externo e interno. O nosso corpo, ele trabalha com temperatura. Ele precisa estar numa homeostase. Então, até o clima, a temperatura que a gente está, isso aí vai influenciar nas suas atividades. Então, a gente tem aí muitos nomes famosos. O Martin Seligman é uma pessoa que eu tive a oportunidade de entregar o meu livro. Eu sei que ele não vai ler porque está em português, mas ele quis o livro. ele tem esse costume de pegar os livros, né, de psicologia positiva de outros autores e é uma coisa dele, que assim, ele quis ficar, mas ele está muito ativo ainda, né? Em Londres também tive a oportunidade de fazer participar de um evento dele. Bom, eu falo sempre sobre a realidade, né? Felicidade relacionada à realidade. Por quê? Porque é justamente por isso que muitas pessoas desacreditaram desse tema da felicidade, ou que olham, né, como algo fútil, superficial. Porque as pessoas acham que para você ser feliz, você tem que viver naquele mundo de fantasia, naquela bolha. A nossa felicidade tem que ser adequada à nossa realidade. É por isso que a gente tem que construir ela, seguir alguns caminhos, mas adequá-la com o nosso próprio tempero. Tem o autor daquele livro que, né, eu até vou falar um pouco sobre ele, ele fala que existem 6 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Logo, existem 6 bilhões de caminhos para a felicidade. Porque cada um de nós vai construir, a gente tem algumas, digamos, umas trilhas gerais, mas cada um que vai fazer, vai dar o seu toque. Eu acho importante falar sobre decolonialidade. A decolonialidade é um movimento muito forte que está vindo hoje. Na Inglaterra, eu vi muitos cursos, muitos movimentos também nesse sentido de aulas, palestras. É um movimento no sentido de que as pessoas parem de utilizar referências externas de felicidade que não se adequem necessariamente à sua cultura, que vocês observem se aquilo se adequa à sua cultura. Isso não quer dizer que a gente vai desprezar o que outros países fazem, até porque é importante a gente ter essa ligação, ver o que os outros estão fazendo. Mas, às vezes, as pessoas, por exemplo, felicidade, muitas pessoas se apoiam, felicidade amorosa, né, naquilo que aparece em filmes, as produções artísticas influenciam o conceito de felicidade que muitas pessoas trazem. E aí, se você não tem um relacionamento, você não consegue conviver com a sua própria solitude, porque você aprendeu, de alguma forma, que ser feliz é estar acompanhado sempre. E tem muita gente que está acompanhada e não está feliz. Então, eu trago para vocês essas reflexões, porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas sólidos que enfiaram na nossa cabeça. A decolonialidade é a gente não se deixar influenciar por padrões europeus, né? Que a gente olha muito, o brasileiro tem muito isso de olhar, porque, né, países de primeiro mundo, que, enfim, né? E a gente tem muitas comodidades no nosso país que eles não têm lá. A gente tem felicidade aqui que a gente não enxerga. Só quem sai para fora e que vê como a gente aqui tem uma forma diferente de tratar o outro, uma forma diferente, calorosa, de conversar com as pessoas, a gente se importa com as pessoas. Então, aprendam a valorizar isso. Isso é a decolonialidade, a gente fazer nossas próprias referências de felicidade. E sempre lembrando que a melhor receita de felicidade é você também conhecer a si próprio, né? Preste atenção em você, nas suas reações, o que te deixa feliz.
E aí, para fechar, eu vou falar rapidamente desse modelo de políticas públicas dos Emirados Árabes, né? Eu tenho um pezinho aqui no Brasil, mas também tenho um pezinho no mundo árabe, e aí também um pouco dessa experiência na Inglaterra que eu tive, mas acho que é interessante a gente observar, ver o que serve para nós, o que não serve, de outros países que também estão conduzindo esse projeto que a COSET aí está conduzindo de trazer, né, fazer de Brasília a capital da felicidade. A gente vê que isso não é uma brincadeira, isso existe como programas nacionais, totalmente organizados, enfim, né, de uma forma bem detalhada. Eles têm uma série de divisões, né, de temáticas. Esse é o National Program for Happiness and Positivity de Dubai. Ele já está sendo conduzido desde 2016, foi inspirado no modelo do Butão, mas foi adequado à realidade da cultura árabe, da cultura do país e dos projetos que o país visa fazer, com toda a modernidade, a tecnologia que Dubai tem feito, né, tem projetado. Quem conduz a ministra, né, da felicidade é uma mulher. É mais uma forma da gente quebrar um estereótipo e questionar as informações que as pessoas nos passaram e nos passam sobre outras culturas, sobre mulheres muçulmanas, ou sobre, enfim, né? Será que tudo que a gente ouve de informação é verdade? Né? A gente tem que buscar informação de vários caminhos e não só de uma fonte única. Então, cuidado com aquilo que vocês escutam. Ela traz, eu esqueci o nome dela, estava na minha cabeça aqui, mas ela tem encabeçado esse ministério, é o Ministério da Felicidade, que eles criaram um setor federal, a nível, né, do país. Esse programa, ele se apoia em 3 vertentes, né? Individual, é promover o bem-estar e a felicidade no estilo de vida, e é aquilo que eu falei para vocês, é empoderar cada pessoa, porque não dá para depender de tudo lá fora, do governo, enfim, por mais que a gente vai trabalhar com o governo, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, primeiro é nós precisamos estar blindados, preparados para lidar com as situações, os desafios da vida. O outro pilar é o social, né? O nosso ambiente pode nos adoecer. As nossas relacionamentos são, ao mesmo tempo, a nossa maior fonte de alegria, mas também podem ser a nossa maior fonte de tristeza. Da mesma coisa, a gente pode ter algo bom ou algo ruim, dependendo do que a gente tem ao nosso redor. Então, tudo depende de como a gente trabalha com isso, lida com isso. Então, o social envolve planejar espaços urbanos que promovam o bem-estar da comunidade. E, no âmbito institucional, incluir a felicidade nas políticas, programas, serviços governamentais. Algumas iniciativas, depois eu posso passar para a COSET, essas iniciativas mais detalhadas, porque dá umas ideias boas, né? Ela envolve treinamentos. Primeira coisa, treinar lideranças. Os líderes são os multiplicadores, nem sempre dá para treinar todas as pessoas. Então, treinando os líderes, eles repassam isso para os seus grupos. Tem uma iniciativa chamada Friends of Happiness Platform, uma plataforma que busca integrar iniciativas privadas e conscientizar as pessoas sobre todos esses conceitos de felicidade. Tem um centro de pesquisas, que é fundamental. Pesquisas não podem parar, é um campo dinâmico. O que a gente sabe hoje, amanhã pode ser descoberto que não é aquilo, então a gente tem que estar sempre atualizando. O Happiness Meter, que é um medidor de felicidade. Outros serviços, um trabalho que é feito também com os usuários dos serviços governamentais, serviços públicos, para medir se aqueles serviços públicos estão sendo satisfatórios ou não. E uma coisa que a gente precisa treinar as pessoas, eu falava muito isso nas minhas palestras com as equipes de saúde, é o seguinte: a gente precisa educar cliente também. A gente precisa educar os pacientes ou clientes. Por quê? Porque, às vezes, o líder, a empresa, o serviço vai dar o melhor possível. Aquela pessoa é da natureza dela reclamar. Então, nem sempre a culpa também é do serviço. Às vezes, as pessoas precisam também se reeducar e aprenderem a não só reclamar, mas também elogiar, o que é muito difícil. Né?
Então, essa educação paralela também precisa acontecer. Uma outra iniciativa é um guia voltado para ambientes de trabalho, para que a gente tenha ambientes de trabalho menos tóxicos, mais saudáveis, né, e menos adoecedores. E aí uma estratégia, que é uma meta que os Emirados Árabes traçaram para alcançar até o ano de 2031, né, uma meta aí de bem-estar que eles pretendem alcançar, uma iniciativa que envolve mais de 14 áreas aí, do conhecimento. Bom, eu fecho deixando para vocês esse recado. Nós temos duas opções, nós temos muitas coisas para levar dessas reflexões, né, mas duas opções da felicidade. Uma é somente focar, né, em ter aquilo que a gente quer ter, em ter aquilo que você quer ter, ou querer aquilo que você já tem, que também é importante. As duas coisas combinadas é melhor ainda, porque você mantém o querer aquilo que você já tem, é você focar na tua felicidade presente. E você ter aquilo que você quer é focar numa felicidade futura. Se a gente conseguir aliar presente e futuro, a gente consegue ter uma realidade muito mais saudável. Eu deixo meus contatos aqui para vocês e agradeço pela presença.